Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui bem interessante e muito esperado, hein? Quando eu anunciei o nosso convidado, muitas perguntas foram colocadas nas redes sociais, vamos tirar várias dúvidas sobre a competição que estará chegando no mês de janeiro aqui no Rio de Janeiro, que é o nosso campeonato estadual. Então a gente tem a pessoa mais indicada para a gente conversar sobre isso aqui no nosso canal Resenha com TF. Mas antes, peço que você, gentilmente, se estiver chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. São várias resenhas, pelo menos 2 por semana, no mínimo 2 por semana. Aqui são 2 resenhas bacanas pra vocês, já tivemos várias aqui no canal, assistam, vocês vão curtir bastante. E claro, fortaleçam com seu like, inscrevam-se, compartilhem em seus grupos do WhatsApp. E o nosso convidado de hoje, a grande personalidade do futebol carioca, que é o Rubens Lopes, presidente da FED. Uma salva de palmas para o presidente Rubens Lopes. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rafael. Presidente, e aí? Campeonato Carioca chegando, como que tá esse início agora de ajustes para a competição? Quando que o senhor vai dar mais novidades para o torcedor em relação ao estadual? Bom, o estadual deve começar dia 15, né? 15 de janeiro, que foi a data estabelecida pelo calendário da CBF para o início dos estaduais. Uhum. Muito bem. Então, essa é uma primeira... Começamos a partir daí. Nós vamos fazer uma reunião de conselho arbitral. Ainda não está convocada, mas eu já posso antecipar isso em primeira mão. Obrigado. Vai ser dia 11 ou 12? Dia 11, né? Dia 11, agora, próximo de novembro. E nessa reunião nós vamos discutir regulamento, vai ver sorteio de tabela e algumas outras coisas pertinentes ao campeonato. Então é assim que começa. E fora isso, estamos ainda nos preparativos normais de patrocínios, de transmissão e vai por aí afora. Presidente, uma grande dúvida, né? Quando eu falei anteriormente, primeiramente, acho que eu nem falei isso, seja bem-vindo aqui. Obrigado mesmo, sei que a agenda do senhor é muito corrida e o senhor tirar aqui pelo menos uma hora do seu dia para a gente conversar aqui sobre o Campeonato Carioca é muito importante aqui para o Resenha com TF e para mim como jornalista também é bem bacana. O Campeonato Carioca, ele é um torneio que você tem 4 equipes tradicionais e também as equipes emergentes. Eu não gosto de chamar de equipes pequenas, não. Gosto de chamar de equipes emergentes. Vamos chamar de clubes formadores. Clubes formadores do futebol carioca. E ainda não tivemos a definição de como será o regulamento. O senhor falou que vai ser agora, né, nesse arbitral que vai ter no próximo ano. Existe, na próxima semana, no caso, existe alguma coisa já esboçada de como será o estadual de 2023? A fórmula deve ser parecida com as fórmulas anteriores ou a gente deve ter algumas novidades? Veja bem, Thiago, na realidade, quem decide a forma do campeonato são os clubes que participam desse campeonato, né? A federação apenas ela conduz a reunião e acata o que os clubes decidem. Houve uma alteração nesses últimos 2 anos. O campeonato, tradicionalmente, ele era realizado em 2 turnos, né? Primeiro turno, segundo turno, campeão do primeiro, campeão do segundo, etc. Nesses últimos 2 anos, por uma decisão também dos próprios clubes e depois das informações de ouvirem bastante o que o mercado dizia, o que as pessoas diziam. E a opção foi de fazer um turno único, inicialmente um turno único, né? 11 rodadas, todos contra todos, e a partir daí semifinal e final. Muito bem, terminamos esse biênio assim e parece que a tendência é que esta forma seja mantida. Ou seja, 11 rodadas, todos contra todos, semifinais e final. O time que fizer mais pontos nessa primeira fase é o campeão da Taça Guanabara, né? Deve ser mais ou menos. Isso foi o que aconteceu. Pode ser que um ou outro ajuste venha a ser realizado. Nós ainda não temos nenhuma proposta, né? Até porque o arbitral vai ser no dia 11, e aí quando se marca que eles começam, né, a definir, etc, etc. Mas, em princípio, eu acredito que as alterações não sejam tão grandes, né? A coisa deve seguir a mesma tendência, que é o que o mercado parece que aceitou melhor.
Presidente, são muitas críticas em relação a alguns jogos serem bastante deficitários no Campeonato Carioca, né, em relação aos confrontos dos grandes contra os times emergentes daqui do Rio, os times formadores, né, como o senhor colocou anteriormente. Existe algum plano interno da FERJ de tentar fazer com que esses jogos eles sejam talvez menos deficitários, de tentar levar mais público para o estádio? Tem alguma conversa que vocês pensam em fazer em relação a isso? Eu acho que é um grande equívoco ou não é equívoco, ou uma confusão, ou talvez uma ótica um pouco distorcida quando se faz a classificação de que os jogos são deficitários. O que nós podemos considerar como um jogo deficitário? Por exemplo, um jogo que tem, vamos dizer assim, é aquele jogo que não tem ninguém no campo, é aquele jogo cuja receita de bilheteria foi uma receita pequena, ou é aquele jogo que tem pouca audiência. Então, o deficitário é relativo. É preciso que você tenha uma série de parâmetros para você reunir todos e ver o que é que foi custo-benefício, se foi deficitário, se a receita foi maior ou menor do que a despesa. E assim, veja bem, houve todos eles, quando você tem uma transmissão, contrato de transmissão, contrato de patrocínio, etc., isso não pode ser considerado deficitário. Né? Não pode ser considerado deficitário. E o mundo mudou, veja bem, Maracanã chegou a ter 200 mil lugares. 200 mil lugares. E teve jogo naquela época e que faltou lugar para gente. Teve mais gente do que lugar. Mas quem que viu essas partidas? Só quem estava dentro do Maracanã. Ninguém mais viu. Hoje o Maracanã pode ter meia dúzia de pessoas e ter 1 milhão de espectadores, de pessoas vendo essas partidas. E isso é remunerado. Né? Essa audiência ela é remunerada. Então, não se pode dizer, se um clube recebe, vamos dizer assim, por essa audiência, esse jogo não é deficitário. Sim. Então, nós temos jogos de melhor remuneração, né? Claro que sim, com maior audiência, evidentemente que são os clássicos, são os jogos em que as grandes marcas participam, são as semifinais, os playoffs, a final. E temos aquelas partidas que não geram tanto interesse assim. É evidente que sim, não há por que negar, mas mesmo assim, elas são remuneradas para isso. Né? Talvez ainda de uma forma incipiente. Então, a coisa funciona assim. Isso é no mundo todo. Né? Se você estabelecer por exemplo, vamos fazer uma atividade musical aqui que o Thiago vai cantar. Não vai faça encher. isso, presidente. A audiência não faça vai isso. Encher. Se você disser que vai ser o Guto, que vai ser eu, ninguém vai ouvir. Então, a coisa foi de acordo com quem se apresenta que você gera interesse. Presidente, teve a situação da TV, que foi um grande ponto, que houve uma queda muito grande do faturamento das equipes, tanto as grandes quanto as menores do Rio. Sim. E nos últimos 2 anos o campeonato ele teve ali a Sport View, né, fazendo pay-per-view, e a Record com a transmissão na TV aberta. Sim. Zerou tudo, visando o campeonato de 2023. Tem alguma coisa já acontecendo a respeito da transmissão no campeonato estadual? Já tem alguma conversa? Dizem que a Globo quer voltar, tem a possibilidade de ter o pay-per-view com a Globo. E como tentar valorizar o produto do Campeonato Carioca para que ele tente arrecadar mais ou menos o que o Campeonato Paulista arrecadou nas últimas temporadas? Veja bem, um dos argumentos quando se fala... Primeiro, quando se fala em a comparação entre Campeonato Paulista e Campeonato Estadual, a primeira coisa que vem é mas lá arrecada mais do que aqui. E assim, quando se questiona isso, diz-se assim, mas lá o PIB lá é muito maior, lá a economia é muito maior. Né? Então, eu não sei se nós conseguimos atingir isso. Mas, surpreendentemente, ou vamos dizer assim, na contramão, aspas, disso tudo, o Campeonato do Rio de Janeiro é o que é transmitido pelo maior número de estados e cidades desse país, desse Brasil, desse país. Né? Então, o campeonato que é mais rentável, ele é exposto por um número, vamos dizer assim, pelo menor número de cidades, etc, etc. Então, isso parece um contrassenso. Sim. Né? Não sei como é que se equilibra isso. Mas já tem alguma conversa acontecendo? Veja,
Não há, em relação à televisão, você falou, Sim. a Globo, etc, etc, etc. Não existe nenhuma restrição a qualquer emissora para transmitir o campeonato. É apenas uma questão de ajuste, de interesse, A lei do mandante já está sendo válida, né? Para o Campeonato Estadual. Já está vendo. Se algum clube quiser fechar exclusivamente como a TV, pode. Pode. Isso a lei do mandante. A lei do mandante está aí para ser cumprida. Mas então isso é uma questão de ajuste, de convergência para os interesses comuns. O que for bom para a televisão, o que for bom para o espetáculo, para o clube, certamente que aquilo pode acontecer. E nesse aspecto, nenhuma emissora, inclusive a Globo, nós estamos abertos, sempre estivemos ao diálogo com a Globo, e isso vem acontecendo aí, sempre aconteceu ao longo de todo esse tempo, até porque a televisão foi parceira durante anos e anos e anos, né? Não é porque houve aqui uma pequena variação, um viés, uma alteração, e que não se possa recompor essa relação. Isso é apenas um interesse comercial, vamos dizer assim. Mas, claro, o senhor fica aberto em relação a falar em valores, mas na cabeça do senhor, tem um valor que o senhor pensa que seja o ideal para o Campeonato Carioca? Porque nas últimas 2 temporadas, o valor arrecadado pela Sport TV e também com a Record foi bem abaixo do que era com a Globo. Claro que sim. Isso foi muito abaixo. Não há o porquê de dizer, a arrecadação foi muito abaixo. Aproximadamente 500 mil, que foi a premiação do Campeonato Carioca do ano passado? Não, ano passado não houve premiação. Não houve premiação. Não se conseguiu recurso suficiente para que se estabelecesse uma premiação. Então, tudo que se arrecadou foi distribuído pelos clubes dentro do critério que eles estabeleceram. Sim. Tanto para mim, tanto para você, etc, 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 etc. O que aconteceu foi que não houve uma performance, não houve uma concretização das expectativas que se tinha em relação à arrecadação, tanto de 2021 quanto de 2022. Né? Houve uma certa frustração, não conseguimos atingir os objetivos que foram traçados. Mas por que o senhor acha que não foi conseguido? Pela maneira que o campeonato foi vendido pela TV? Não cabe. Eu acho que é muito difícil de fazer uma análise. Primeiro que o problema da rescisão contratual que a Globo estabeleceu, isso foi restou um curto espaço de tempo para o ano subsequente. Uhum. Né? Nós tínhamos aqui um contrato de mais 4 anos, e daí, no meio do ano em curso, de 2020, Foi 20. de 2020, houve uma interrupção desse contrato, e isso gerou um pequeno espaço para que a coisa pudesse ser negociada. Esse foi o argumento do comercial, esse foi o argumento do marketing, etc., e que nós somos obrigados a aceitar. Tem aí alguma coisa coerente nisso tudo. Para 2022, houve as expectativas, houve uma melhora, mas muito aquém dessas expectativas, e aí os argumentos que nos foram apresentados anteriormente ficaram um pouco... Caíram por terra. Caíram, relativamente, podemos até dizer assim. Mas nós acreditamos no modelo, não tenha dúvida, nós acreditamos no modelo. O modelo era um modelo... anteriormente, você tinha cedido todos os direitos, todos, né? E independentemente do que fosse arrecadado com essa transmissão, com esse produto, era tudo de quem tinha comprado esses direitos. Isso não retornava em nenhuma participação, vamos dizer assim, para os clubes. O modelo que foi estabelecido é que, olha, o que nós arrecadarmos vai ser nosso, vamos em busca daquilo que nós pudermos arrecadar. Cada um acreditou no seu potencial, né? Eu vou vender a minha mercadoria, eu sou um bom negociante, a minha mercadoria vale muito, e houve uma melhora considerável em relação ao ano de 2021, mas continuou muito aquém do que se tinha naquele campeonato. Para 2023, as expectativas são melhores, um pouco mais concretas. Ainda talvez não consigamos atingir os números que nós tínhamos no contrato até então vigente,
e que, diga-se de passagem, Eram era 18 um milhões. bom contrato. Para os grandes eram 18 milhões de reais, aproximadamente? Para os grandes, era, se fosse a nível de 20 milhões de reais, 18, 20 milhões de reais corrigidos, vai por aí afora, o que dava mais de 1 milhão por jogo. Sim. Muito Pagava mais que até o Campeonato Brasileiro, né? Pagava mais que o Campeonato Brasileiro, se você considerar isso por partida. Sim. Até porque, em todos, até no Campeonato Brasileiro, nas competições nacionais, na competição estadual, quando um clube sai da sua sede para jogar fora, claro que por interesse econômico e por uma remuneração financeira já pactuada anteriormente, esses valores, nem todos atingem esses valores. Então, isso era uma remuneração considerável. Cada uma das... Evidente que o patrocinador, vamos dizer assim, quem comprou o direito, que foi a televisão, teve lá os seus motivos. Estamos aí num debate, discutindo ainda... Ainda não, juridicamente ainda não foi resolvido. Juridicamente a questão ainda não foi resolvida. Espera-se que nós possamos chegar a um acordo. Estamos abertos para fazer o diálogo. E a coisa vai andando. E vida que segue. Temos temos um contrato atualmente, o que anteriormente era um contrato com uma empresa chamada que era Sportville, atualmente chama-se Brax, né? Uma empresa, fizemos um acordo com a Brax, demos a esta empresa o direito de fazer tratativas das propriedades que a federação tem em relação ao campeonato, para que essas propriedades, para que essas propostas sejam levadas aos clubes, para que eles debatam e ajustem, reivindiquem e ponderem, mas a perspectiva é melhor do que está se desenhando, melhor do que a 2022. Só para contextualizar, para quem não entendeu muito o que o presidente falou em relação a esse contrato anterior, você tinha um contrato dos 3 grandes com a Globo até 2024, 2025, e o Flamengo venceu o seu contrato no ano de 2020. Isso. O Flamengo conseguiu negociar ali... 2019. 2019, né? É. O Flamengo conseguiu ali, com o apoio do governo federal, que a lei do mandante entrasse como uma medida provisória à época, né? De 180 dias. Sim. 90 mais 90 e dava um prazo de 190 dias. E o Flamengo não tinha os seus jogos transmitidos até então pelo campeonato estadual. A lei do mandante sai, tem um jogo entre Flamengo e Boa Vista, no Maracanã, e essa partida é transmitida pela Flá TV, né? O Flamengo transmite esse jogo e a Globo alega uma quebra de contrato, e aí acontece toda essa bulha. Isso é uma discussão jurídica, né? De entendimentos múltiplos, e chegamos até o judiciário por conta disso, mas eu acredito que há um certo equívoco da emissora quando ela diz que foi prejudicada, que houve quebra de contrato. Primeiro que não houve quebra de contrato. É ou não é? Por que não houve quebra de contrato? Porque nenhum contrato está acima da lei. Nenhum contrato está acima da lei. E uma medida provisória em vigor tem força de lei. Ponto. Segundo, que a emissora não tinha nenhum direito sobre nenhuma partida do Flamengo. Nenhuma. Ele não podia transmitir nenhum jogo do Flamengo. Quer o Flamengo fosse comandante, quer o Flamengo fosse como visitante. Muito bem. A partir da medida provisória, da lei do mandante, eles passaram a ter direito a metade dos jogos do Flamengo. Ou seja, todos os jogos que eles não tinham direito nenhum passaram a ter metade. Passaram a ter a metade porque qualquer um que quisesse se utilizar, né, das prerrogativas que a lei apresentasse, ele podia transmitir o jogo do Flamengo. Então, dizer que foi prejudicada, isso eu acho que esse argumento ele é um pouco frágil no que diz respeito a isso. E tem uma jurisprudência agora, né, presidente? Por exemplo, o Atlético Paranaense está tendo seus jogos transmitidos pela Furacão Play. Então, meio que uma jurisprudência você já tem que a Globo, com contrato em vigor com todas as equipes, as partidas estão passando, né? O que de verdade derruba esse argumento. Exato. De que, mas foi porque... Quem era o mandante? Naquela ocasião, Flamengo. O Flamengo tinha contrato? Não. A lei dava a ele o direito de passar suas partidas? Sim. Onde é que está o erro? Onde é que está o equívoco? Coisa não é assim. Existe, em função disso, tem uma demanda judicial, feito nós falamos aqui anteriormente, em que tem uma decisão de primeira instância favorável à reclamação, postulando
esse equívoco no rompimento do contrato. Tá. Então é algo que, se houver um acordo com a Globo, para a Globo pegar o campeonato estadual, de repente isso também possa ser algo resolvido até extrajudicialmente, no caso. Claro, acordo, né, as partes resolvem isso. O caminho está aberto para qualquer negociação, né, o caminho está aberto desde que contemple os interesses mútuos, a coisa não seja unilateral. Sim. Quer a emissora possa voltar ao jogo, ou seja, com exclusividade, sem exclusividade, da forma que for melhor e interessante para todos, esquecendo aquilo lá, deixa aquilo lá em discussão, o que acontecer depois nós vemos como é que nós resolvemos, vamos aqui tratar do nosso momento atual, ou como é que nós podemos fazer um acordo daquilo lá e inserir esse acordo no que possa ser negociado para o futuro, né, na transmissão atual. Então, isso, o cenário... E também que tem a situação de cada clube querer resolver pelo seu lado também, pela lei do mandante, né? Ou o senhor acha que isso é o caminho... Mas a tendência... É fechar em bloco? É que seja em bloco, né? A tendência é que seja em bloco. Até porque eu acredito que quando você negocia em bloco, quando você faz a coisa num conjunto, no coletivo, isso tem mais robustez, né? Isso fica um pouco mais... fica mais sólido esse produto gera uma maior, vamos dizer assim, não digo credibilidade, mas gera um maior interesse, porque eu sei que eu estou comprando aquilo tudo ali, e não apenas no varejo. Estou negociando, né, no atacado e não no varejo, exatamente. Presidente, o senhor acha que um caminho para o futuro do campeonato estadual seja a criação de uma liga de clubes e a FERJ trabalhar mais na parte de suporte, ou você acha que nas competições estaduais não teremos um caminho como parecido com o que vai acontecer com o futebol brasileiro a partir de 25? Olha, veja bem, o que é uma liga, o que é uma federação, o que é uma confederação, o que é uma associação, nada mais é do que uma entidade de administração, né, de um produto, de uma coisa. Então, a nomenclatura, a semântica, a forma, isso é irrelevante, porque a liga vai ter o mesmo papel que a confederação tem, que a federação tenha. O que existe qual o critério, quais são os critérios, né? Nessa liga, no problema da Liga Nacional, por exemplo, qual foi o maior objetivo, que eu acredito e eu concordo com isso, que é os próprios clubes negociarem o seu produto, né? A mercadoria é minha, eu quero vender de acordo com aquilo que me interessa. E no Campeonato do Rio de Janeiro, a coisa sempre foi assim. E, inclusive, nesse modelo atual é assim. Cada clube tem o direito de dizer, eu quero que seja assim, quero que seja assado. Não é a federação que negocia isso. Ela apenas, vamos dizer assim, ela pode representar os clubes em tratativas para que eles tenham conhecimento de todas as condições e decidam o que é melhor para eles. A propriedade é deles, a mercadoria é deles, o produto é praticamente deles. No conjunto, é claro, que é de todos. Mas cada um tem lá o seu produto, a sua marca, e que deve estabelecer quais os critérios que ele entende como importantes para ceder a sua marca. Então, eu não vejo nenhum conflito, não vejo necessidade, não vejo nenhum conflito, até porque eles vão dizer, você que vai dizer, olha, a minha laranja vale tanto, meu morango vale tanto, eu quero... E a coisa vai por aí afora. Anteriormente, isso não era assim, né? Isso não era assim. Pelo menos na entidade nacional, isso não era assim. E o que motivou os clubes a querer, vem cá, deixa eu vender o meu produto. Claro. Por que você que vai dizer quanto vale a minha casa? Eu que tenho que dizer quanto vale a minha casa. No Rio de Janeiro, a coisa é diferente. A coisa já vem há algum tempo, praticamente... a federação, eu acho que funciona como, vamos dizer assim, como uma liga. Se eu quiser trocar o nome de federação por liga, estaria muito bem empregue, porque nós apenas seguimos o que eles decidem. Então, isso é bom eu sei explicar, porque para o torcedor geral,
quem define tudo é a FERJ, né? Calendário é a FERJ que vai definir os jogos, é a situação do Vamos campeonato não tá sendo rentável, é culpa da FERJ, então Vamos quem falar. define tudo são os clubes. Tudo. Vamos lá, vamos começar pelo calendário, que é para todo mundo entender como é que faz o calendário. O calendário começa com... O ano só tem... Nós estamos na Terra, né? Se fosse em Marte, é 700 dias. Como nós estamos na Terra, tem 300 e um pouquinho. A FIFA marca as suas datas. Essa data é minha, essa e essa. E manda para as confederações. Aí vai para a Conmebol, no nosso caso. Vai para a Conmebol. Aí a Conmebol diz na América do Sul, olha só, o calendário da Conmebol, nós vamos utilizar essas datas aqui. Isso já ocupou, a FIFA já ocupou várias, a Conmebol já ocupou várias, e dá para a Confederação Brasileira, dá para a CBF. A CBF pega as suas competições e distribui pelas datas que ela acha que deva. O que sobrar, ela manda para As federações. Para as federações, para os estados. Olha, as datas que sobraram foi essa daqui e nesse período. Então, o calendário não é a federação que estabelece o calendário. Quem estabelece o calendário é a CBF. É a CBF que diz em que período o campeonato estadual vai ser jogado e em quantas datas ele pode ser jogado. Bom, é claro que existem estados em que isso aí pode ser jogado o ano inteiro, em muito mais, porque eu não tenho clube que participa de Série A, B, C, D, nenhuma, não vai atrapalhar em nada a competição da CBF. Por que há essa separação de datas específicas para A, para B? Para que não haja, teoricamente, conflito entre elas e que o Thiago não pode vir jogar aqui porque o Thiago vai estar a Copa do Brasil, para Libertadores. jogar ali. Então, nós somos obrigados a respeitar este período que a CBF estabelece. Estou falando na Série A. Isso, por que na Série A? Na Série B, nós fazemos o calendário na data que a gente quer, que os clubes querem. Eu quero jogar o ano inteiro, joga. Eu quero jogar em agosto, joga. A Série C quer jogar em outubro, joga. Porque não tem a anuência a CBF libera o calendário para eles. Porque não tem conflito com as suas competições. Muito bem. Então, feito esse calendário, né, em que a CBF dá, olha aqui, ó, toma aqui as datas, nós temos 16 datas. 16 datas. Data já previamente determinada pela CBF. Não é no período assim, olha, de janeiro a abril, não, é de janeiro a abril, mas este fim de semana você não pode, esta quarta-feira você não pode. Copa do Brasil, Libertadores. Né? Muito bem. Então, começa por aí. Depois, como é feito a tabela do campeonato? A tabela é por sorteio. A federação não escolhe que o Thiago vai jogar com o Rafael. Olha, primeiro jogo vai ser Thiago ou Rafael. Não vai. Isso para não haver nenhum viés. Né? Existe... Pronto, vamos sortear. Tem tabela numérica. Thiago, vamos ver. Thiago, quem é que vai ser o número 1? Thiago. No sorteio. Quem vai ser o número 2? Guto. Quem vai ser o número 3? João, Maria. Muito bem. Agora, você vai ser o 2, agora vamos sortear. Opa, caiu 2 contra 4, 5 contra 1. É uma coisa aleatória. Né? É evidente que existe alguns critérios dirigidos, por exemplo. Já é convencionado que no sorteio, onde cai o campeão, o vice-campeão cai do outro lado. E vai por aí afora. Não, pode ser um clássico na primeira rodada, algumas coisas são definidas, ou pode acontecer? Pode acontecer. Se os clubes entenderem, olha só, na primeira rodada nós gostaríamos de que acontecesse um clássico, mas eu não vou dizer que vai ser o Fla-Flu, que vai ser o Vasco e Botafogo, que vai ser o Botafogo e Fluminense. Não, fazer um clássico. Qual vai ser o clássico? Sorteio. Né? Para não ter favorecimento nem prejuízo de ninguém. Então a coisa acontece exatamente assim. Vamos ao horário dos jogos. Puxa, o horário, 9h45, tarde pra caramba, 4 horas da tarde, um sol dos infernos. Isso, praticamente, você cede
aquele que compra esses direitos. Eu vou passar o teu show se você cantar às 9 horas da noite. Eu quero cantar às 7. Às 7 eu não tenho horário para você. Aqui, ó. Se você quisesse... Por que eu vim no podcast aqui? Porque o horário foi ajustado para... Porque o horário foi ajustado para isso, porque, entendeu? Não é o que eu quero. Eu quero vir meia-noite. Desculpa, mas meia-noite eu vou dormir, não estou aqui, não. Então, são uma série de variáveis que são... tem que ser levado em consideração. E praticamente o que nós fazemos, nós, Confederação, é coordenar isso tudo dentro do interesse que os clubes decidem. Quem decide tudo são os clubes. Vou dar uma coisa interessante aqui. Isso é bom que se diga. Por exemplo, semifinais e finais do campeonato foi do ano passado. Foi, semifinais e finais agora do último campeonato, 2022. Uhum. A contra B, C contra D. Quem vai apitar esse jogo? Quem escolheu? Os clubes. Por sorteio, os clubes. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse árbitro, ele já apitou 50 vezes, aquele lá 30, aquele 2, aquele só pilotou o avião uma vez só, aquele ainda está na escola. Quem que vocês acham que sejam os melhores que podem ter a chance de apitar esse jogo? Tiago, Rafael, Guto. Então tá bom. Pronto, bota eles aí, vamos sortear. Tiago, sorteia quem pode ir no teu jogo. Mete a mão no... Joaquim. E assim foi. Então, nem isso a federação impôs aos clubes. Uma reclamação, até minha também, presidente, até eu mesmo, a respeito da quantidade de clubes no campeonato estadual. Já tivemos 14, 12, 20. Já tivemos estadual acontecendo de janeiro, sem férias, até julho. Isso mais nos anos 90, início dos anos 2000. O senhor Rubens Lopes acha que quantos clubes são necessários para o Campeonato Carioca? E outra pergunta em relação a isso. O senhor acha justo com as equipes que estão na Série B do Campeonato Estadual que aconteça o que aconteceu com o Voltaço nesse ano? De cair, jogar a Série B no mesmo ano e voltar para a Série A? Você acha que não seria mais justo voltar a jogar a Série B o ano que vem para tentar voltar em outro Campeonato Estadual? Vamos começar pela última colocação sua. O senhor acha justo que o Volta Redonda caiu e jogou e vai voltar no outro ano? A pergunta que eu faço, por que não é justo? Primeiro, peraí, calma. Vou devolver. A lei diz que os clubes têm que participar e têm que conquistar o seu acesso em competição. Obrigatoriamente, ele tem que jogar numa divisão inferior para, caso ele conquiste o lugar que lhe permita subir. Bom, não diz que isso tem que ser daqui a 10 anos, que tem que ser daqui a 6 meses. Ele tem que jogar uma competição preliminar. E foi o que aconteceu. Isso não é de hoje, não. Isso já vem de algum tempo. Não, eu nunca achei justo, assim, o meu ponto de vista. Acho eu acho que tinha que jogar na competição no ano seguinte. Não, por quê? Porque você quer que jogue uma competição no ano seguinte. Por que a competição tem que ser no ano seguinte? Por que você tem que ser no ano seguinte? Quando todo mundo fala, puxa, isso é uma atividade econômica, sim, é uma atividade econômica. Que mal faz ele ter? Ele jogou uma primeira divisão, foi punido porque não teve performance para continuar, caiu, foi pro purgatório, jogou lá uma competição classificatória, conquistou tecnicamente, desportivamente, o direito de jogar no ano seguinte. Ele não vai jogar no mesmo ano. Se eu tivesse 2 primeira divisão, 2 Série A no mesmo ano, e houvesse uma intermediária, ele jogaria numa intermediária. Não há prejuízo nenhum para ninguém. Isso, e mais um detalhe interessante. Você faz com que o clube tenha uma oportunidade de precocemente voltar a uma competição de melhor nível. Você fica maior tempo em atividade e você não atrasa 2 anos. Veja, caiu em 2021. Caiu. Puxa, eu só posso jogar a divisão imediatamente inferior no ano subsequente.
eu vou perder 2 anos. Eu perderia, no caso, eu digo, o clube que caiu. Perdi o 22. Se eu for excelente, eu perco o 23. E volta em 24. E só volta em 24. Eu obrigo uma instituição a ficar 2 anos fora do principal contexto. Eu estou tirando uma oportunidade. Então, eu não vejo nenhum prejuízo para ninguém. Mas é uma opinião. É um debate. É um debate, mas eu não vejo opinião nenhuma. E em todos os clubes acham, eles querem isso. Por quê? Porque é uma oportunidade. Pô, vamos dar um exemplo aqui. Se isso estivesse no Campeonato Brasileiro, o Botafogo tinha voltado antes. O Botafogo deu uma sorte, né? Porque não, assim, teoricamente, o Botafogo caiu em 2021, porque o campeonato foi de 2020, 2021 e voltou, não ficou nem virou o ano na Série B. Entendeu? Mas pô, se fosse assim, quer dizer, tu já imaginou? Vamos punir uma grande marca? Pô, cara, como a legislação permite, isso eu acho que é bom, ajuda. Gera emprego, mantém emprego, gera oportunidade. Isso eu acho legal. Presidente, temos, a partir do próximo campeonato estadual, 2 equipes que viraram SAFs. Botafogo, que estava naquele processo de transição dentro do último campeonato carioca, tanto é que na última partida foi a primeira, até que o técnico atual foi ao Maracanã, né, no jogo contra o Fluminense, aquele 2-1 para o Botafogo, e o Vasco virou dentro da Série B SAF com a 77 Partners. Como que a FERJ vê esse ponto? E eu quero estender também algumas declarações do John Textor, que disse textualmente que pretende colocar o time B do Botafogo no Campeonato Carioca. O senhor já conversou com o norte-americano? O senhor vê isso com bons olhos de um time grande jogar toda a competição com o time alternativo? Vamos lá. Primeiro, sobre a SAF. A SAF, ela foi criada, o objetivo foi que você pudesse dar segurança a um investidor, né, que pudesse aportar os seus recursos e ele ter maior segurança na forma de aplicação, no retorno desse investimento. E os clubes, em alguma dificuldade financeira, né, viram neste modelo uma forma de um aporte imediato de recursos que lhe permitisse uma sobrevivência. Né? Que lhe permitisse uma sobrevivência e que mantivesse a competitividade. Bom, então, mas além disso, nada mais é de que uma instituição, de que é uma forma jurídica, empresarial, e que não é garantia de sucesso, que tudo passa por gestão. Se a gestão da SAF for ruim, o resultado vai ser ruim. Então, não é porque o modelo é associativo, é empresarial, que isso é uma garantia de sucesso. Tudo é gestão. O mau gestor pode estar na SAF, na SOF, na CIF, vai chegar aí, né, nessa última. Se for, mas vai CIF muito. Vai chegar. Então, o que eu não acredito que venha acontecer, embora já tenhamos um caso aqui no Brasil, que é o Gama, parece, né? Que foi SAF, já estava uma confusão. Porque... Foi o Figueirense. Figueirense. Não, é o Gama também. É o Gama também. É o Gama. Isso. Veja bem, já aconteceu num curto espaço. Teve o Figueirense também, né? Que virou empresa e deu um problema. Ou seja, o problema é de acordo com a gestão. Mas eu penso que é um modelo, uma forma promissora. É uma forma promissora, porque as pessoas não estão ali para brincar, a não ser que quem tenha dinheiro sobrando demais da conta... Aí vista aqui no Resenha com TF, né? Bota aqui no Resenha com TF? Por que não no Resenha com TF? Então eu não acredito que o gestor, que o presidente lá do Botafogo, da SAF do Botafogo, tenha chegado no Botafogo só para brincar e depois dizer, não quero mais saber do Botafogo, não. Praticamente claro. Ele vislumbra isso, não é como uma brincadeira, ele vislumbra isso como um negócio. Não fosse como um negócio, ele não ia botar dinheiro lá. Claro. É a expectativa que todo botafoguense tem. Uhum. Né? E eu
vamos dizer assim, eu acho que eu posso referendar isso. Ninguém vai... a ideia dele não é fazer o inverso. Bom, mas é uma forma muito nova. Nós começamos a conviver com isso agora. É um modelo, isso começou hoje. É 8 meses. É neonato. Né? É uma coisa... Tem 8 meses aí por aí afora. Vamos aguardar para ver. De uma forma imediatista, né, financeiramente, foi uma solução que permitiu a quem se utilizou desse modelo ter uma certa tranquilidade. Muito bem. E essa tranquilidade é reforçada pela expectativa de que os recursos serão aportados. Bom, uma consequência imediata é o desequilíbrio econômico que vai acontecer nas competições. Não há dúvida. Nós vamos ter uma Fórmula 1 com a Ferrari, com a McLaren e os Fusquinhas lá atrás. Vão continuar lá. Isso vai acontecer. Na primeira competição nacional, isso vai se apresentar, ou não vai? Estadual, mais ainda, né? A nível estadual. O estadual, eu não sei se tanto assim. Por que eu não sei se tanto assim? Porque, de verdade, a competição, praticamente, vamos dizer, ela se resume nos protagonistas e nos coadjuvantes. Tá certo? A vida toda é assim. Né? Em qualquer... Então, nós temos, no Rio de Janeiro, as 4 grandes marcas. Aliás, diga-se de passagem, é a única cidade do mundo que você tem 4 grandes marcas. Botafogo, Vasco, Fluminense, né? E Flamengo. Lugar nenhum outro tem. Conhece alguma cidade que tenha? Não tem. Bom, e essas 4 grandes marcas, vamos dizer assim, elas vão... o que antes tinha um desequilíbrio em função, por exemplo, o Flamengo em si, numa situação econômica muito melhor que os demais, agora você tem mais 2 outras marcas que podem, de imediato, concorrer com o Flamengo. É só botar o dinheiro lá. E contratar o Thiago para fazer gol. Porque se contratar o Rafael, pode ser que ele perca. Então é saber botar o jogador. Investir bem o dinheiro. Investir bem o dinheiro, exatamente. O que também muito dinheiro não significa resultado. Se fosse assim... Era só colocar dinheiro que tudo funcionava. Vou abrir aqui um parênteses interessante. Quando eu falei que o problema todo não é se é associação, se é SAF, se é limitada, etc., se que é de gestão, se o modelo empresarial fosse sinônimo de sucesso, nós teríamos ainda voando a Paner, a Varig, a VASP, a Transbrasil. Você não é do teu templo, mas nós teríamos lá em Botafogo a Sears, teríamos no passeio a Mesbla. Sim, Casa da Banha. Casas da Banha. E vai por aí afora uma infinidade de empresas que não foram bem sucedidas, não importa por quê. Bom, então este desequilíbrio que foi ocasionado aqui no Rio, por exemplo, por essa desnível econômico do Flamengo em relação aos demais, isso pode ser muito já minimizado de imediato por 2 marcas, por Botafogo e Vasco. Certo? Sim. Em função da SAF. O Fluminense, eu não sei como ele vai se situar economicamente no meio dessa vamos dizer assim... Desse crescimento econômico dos outros rivais. Do poderio econômico dos outros. Bom, quando você transporta isso para a competição nacional, vamos lá, para a Série A da competição nacional, isso já fica um pouco mais complicado. Né? Porque esse desnível vai... Aumentar muito. E vai impactar
no resultado de campo. Isso vai impactar no resultado técnico da competição. Isso vai impactar na probabilidade de quem pode ser campeão, quem não pode ser campeão, quem pode nas melhores colocações. Não Sim, vai? sim. Claro que vai. Gama. Não vamos botar. É o Gama, não. Vamos botar aqui. Escolhe uma que não é hoje. Quem é que está numa situação difícil lá? Financeiramente, o Vitória da Bahia, vamos colocar, da segunda divisão. Tava Não, na não, terça. não. Esse, na Série A. Vamos Na na Série A, vamos pegar o Juventude. Juventude, que é um time pequeno. Pois é, tá lá hoje, tá? Tá na lanterna do brasileiro. Pois é, olha lá, Juventude. Então, admitamos que ele consiga não cair. Sim, mas ele vai pegar e que tivesse lá 10 equipes com poderio econômico muito grande. Chance dele, pouca. Então, a SAF nas competições principais, nas competições nacionais, como tem um número maior de clubes, isso vai causar um desequilíbrio técnico, isso vai aumentar a probabilidade ou a previsibilidade que o campeão vai sair desse grupo aqui, né? Isso, quando se traz isso para o estadual, isso é reduzido. Efetivamente, isso é reduzido porque isso fica restrito aí às grandes marcas e não à grande potência econômica. Presidente, mas o senhor não me respondeu em relação aos times Bs. É o Botafogo, o John Texas deixou textualmente isso que pretende que o Botafogo jogue. Eu acho... Teremos alguma sanção da FERJ em relação se o time quiser jogar? Como eu posso imaginar isso? Primeiro, eu acho que ele não foi para o Botafogo para brincar. Segundo, eu nunca vi ninguém serrar o galho da árvore que está sentado. Nunca vi. Né? Tu vai serrar um galho da árvore que você está sentado, eu acho difícil. Terceiro, que ele tem uma marca a zelar. Ele tem uma marca a zelar. Eu acho muito difícil até de explicar que alguém pegue a marca Botafogo e eu vou expor ao ridículo de entrar numa competição que eu já fui protagonista, fui campeão há 4 anos atrás, 18, fui campeão, e querer colocar essa minha marca, essa minha instituição, junto com aquelas de pequeno porte. Difícil. Mas você já conversou com ele? Não tive oportunidade. Mas eu até acredito que deva ter sido por minha culpa, né? Por minha culpa mesmo. Mas isso vai acontecer numa oportunidade qualquer. Segundo, certamente ele falou isso, eu posso acreditar essa declaração num momento lá de revolta. Com a arbitragem. Nossa, mãe do céu. E se você quer dizer, e se ele estiver escutando a gente, o dia que puder escutar, se ele só falou isso, ele foi generoso. Né? Se ele só falou isso, ele foi extremamente... Com o que houve naquela arbitragem lá de não deixar bater a falta, de ter levado o jogo até o final. Ele foi extremamente generoso. Então, eu acho que quando ele deu essa declaração, eu não quero jogar essa situação, porque foi no calor de uma situação que, diante de uma vamos dizer assim, uma péssima arbitragem, né? Pô, péssima já é. Você quer também ser generoso. Eu queria xingar. Aliás, no dia eu xinguei como botafoguense. Pronto. E eu não sei nem o que é que você falou, mas muito. Mas se você falou só isso, ainda xinguei falou até pouco. A FERJ. Já falou pouco. Mas eu tenho certeza que você xingou a FERJ porque você não sabia que quem escolheu o juiz foi o presidente do Botafogo. Quem escolheu não, coitado. Foi no sorteio. Quem selecionou para o grupo que entraria no sorteio e quem botou a mão na cumbuca para tirar foi ele, foi o presidente do Botafogo, não foi a federação. Infelizmente é assim, mas isso é natural, as pessoas não conhecem como funcionam as coisas e cometem esses equívocos. Então, em relação ao John Texas, a declaração, eu acredito isso, não tenho nem dúvida. E principalmente, se ele tivesse, veja bem, você pode falar o seguinte, mas eu no Paraná, o Atlético Paranaense, por exemplo, ele faz isso, ele pega lá essas coisas todas. Mas o Atlético Paranaense, quem são os adversários do Atlético Paranaense? Só tem o Curitiba, no caso. Aqui no Rio é diferente. Você é botafoguense. Sim.
Você ficaria satisfeito de ir por dentro do Engenhão jogar com, por exemplo, um time com outro aí, não vou falar nem nome, com o time do Guto, e tomar de 5-0? Não. No segundo jogo, perder de novo? Mas eu acho, assim, que, pelo menos, até uma pergunta que eu faço pro senhor, que no calendário, no regulamento, perdão, era colocado que o time só poderia jogar 5 partidas, senão perderia toda a remuneração. Pelo menos foi isso que foi passado. Eu acho que isso tem que ser do livre-arbítrio do clube. Se o Textor quiser jogar e colocar tudo isso em risco, aí é responsabilidade dele, como o Vasco também, Flamengo. Mas isso é uma decisão que não é da federação. Isso é uma decisão dos clubes. Por quê? Até mesmo essa questão contratual do regulamento de se não jogar com o time titular, perder. Vou te dizer por quê. Porque você não está jogando sozinho. Tu vai jogar sozinho, muito bem, mas você faz parte de um conjunto que aquele produto, o sucesso ou a derrota, afeta a todos que participam desse produto. Então, por isso é que todos, democraticamente, aí, escolhem e decidem que a coisa não pode ser assim. Essa situação de time A e B também pode interferir na parte financeira do campeonato, voltando àquele assunto lá de trás? Porque se você tiver dúvida se você vai jogar com o time A, o time B pode valer menos o estadual? Vamos lá. Por que você trouxe o presidente da Federação do Rio de Janeiro para vir para o teu podcast e não trouxe o presidente da Liga de Caxias do Sul? Porque você é a pessoa mais... que é o Debaran. Porque o senhor é a pessoa responsável, é o presidente do campeonato estadual. Exatamente. Então, ou seja, porque há uma relevância né, para o contexto do momento. Não que eu seja melhor, né, mas apenas que, em termos desse contexto, há maior relevância. E assim é em relação àquele que compra. Poxa, eu estou comprando um produto, que esse produto, eu vou expor esse produto, vou pagar por ele, você vai me vender produto ruim? Né? Então, aí há o próprio patrocinador, o investidor, ele quer ter o seu melhor retorno, ele quer que você tenha o compromisso de que você vai me dar o melhor em função da remuneração. Por isso é que o clube escolhe, olha, eu vou lutar, tá bom, eu vou lutar lá, você, o Anderson Silva, eu só entro no ringue eu só entro no ringue se você me der tanto, né? Vou lutar com o Mike Tyson. Se bem que numa luta com o Mike Tyson, quando cumprimentar, se joga no chão, já ganhou. Acabou. Ou esconder a orelha, não né? Precisa Presidente, tá chegando aqui na reta final do nosso bate-papo. Dava para Guto, libera o moço aqui para outro bate-papo um pouco mais amplo aqui. Presidente, claro, a hora que você quiser. Para a gente até colocar mais tempo para a gente conversar. Como também, a hora que você quiser nos visitar lá na federação. Não, com certeza irei. Estamos abertos lá para... Com certeza irei. Presidente, hoje eu vejo uma situação nos clubes pequenos do Rio. Da gente ter uma representatividade além dos 4 grandes. O Vasco, infelizmente, está na Série B do Campeonato Brasileiro. E você tem o Voltaço na Série C. Os outros times brigam ali na Série D e ninguém consegue ascender e o Voltaço não consegue também dar um novo passo para uma Série B. Existe alguma política da FERJ em relação ao auxílio para que os clubes de menor investimento eles consigam dar alguns passos à frente, como acontece com os paulistas? O problema, veja bem, o que é que acontece? A Federação Paulista não subsidia clube nenhum. Aliás, ninguém subsidia ninguém. Se fosse assim, não teríamos grandes e pequenos. Né? No mundo é assim. De onde vem os recursos? Isso passa pelos recursos que cada um tem. E aí é que eu vou aqui fazer uma colocação que você vai dizer a resposta para mim. Nós temos... Você falou muito bem, nós temos 3 clubes brasileiros na Série A. Desculpa dizer não. 3 clubes cariocas na Série A. São Paulo tem 5. Nós temos 1 clube na Série B. São Paulo tem 6. Qual o significado disso? Poder financeiro? Não, isso é consequência do poder financeiro. Mas isso tem um impacto muito grande no poder de decisão das questões nacionais em relação à competição, ao futebol, etc. Nós temos 4. Eles têm 11. No ranking, cada vez mais São Paulo
Está distanciado. Então, isso passa pelos grandes saberem que há uma necessidade de nós termos maior... A única chance que se tem do Rio de Janeiro equilibrar essa balança é que eu tenha possibilidade de os clubes chegarem na Série B, chegar na C, chegar na B, para poder ter gente na A. Senão, nós vamos ficar sempre atrás de São Paulo. E passa por quê? Eu não posso querer tomar marmita de morador de rua. E aí passa, por exemplo, não especificamente o clube A, B, Botafogo, João Maria, qualquer um que seja um grande clube tem que entender, pô, eu preciso desse aqui para ele vir me auxiliar naquela minha posição lá. Né? Isso é uma coisa importantíssima de se ver economicamente. Você acha que falta parcerias entre os clubes grandes e os pequenos? Talvez, assim, emprestar um jogador que não está sendo utilizado. Isso todos fazem. Mas você acha que falta em um grau maior? Talvez de olhar um pouco mais vamos dizer assim, os formadores, de entender que eles não vão competir nunca com as grandes marcas. Não vão nunca. Nunca, é difícil. Não é aqui no Rio de Janeiro, não, no mundo. Qualquer que seja o campeonato de futebol do mundo, se você fizer um levantamento dos últimos 50 campeonatos, 50 anos, você vai encontrar os mesmos. No Rio está entre os 4, São Paulo está entre os 4, no Rio Grande do Sul está entre os 2, e vai por aí afora. Né? Na Espanha, ocasionalmente aconteceu. Ocasionalmente tem alguém. Mas há uma necessidade de que esses clubes, que vão ser os seus, vamos dizer assim, auxiliares, para que você tenha uma posição melhor no ranking, para que você possa ter uma maior representatividade numa competição nacional, uma decisão nacional, eles precisam de recursos, né? E eles efetivamente têm poucos recursos. Então, precisa olhar que, olha, nós temos que dar sustentabilidade a esses clubes. Os 4 são capitalistas. O regime dos 4 deve ser capitalista para os 4. Mas para os demais tem que ser socialista. Né? E de onde, ou seja, uma melhor distribuição desses recursos. Não para eles ganhar a mesma coisa. Eu não posso achar que você vai ganhar a mesma coisa que o Rafael. Rafael ganha muito mais que você. Claro, Rafael que manda, que é o Rafael dono do podcast. Rafael é o dono, então não tem a dúvida. Eu sou apenas um assalariado. Então, assim também acontece no futebol. Não vai se querer que dos 4 grandes clubes os menores ganhem igual. Mas eles precisam de... Qual a importância que eles têm nisso aí? É essa que eu estou falando para você. Vamos acabar com o campeonato estadual? Por exemplo, camarada, vamos acabar com o campeonato estadual e nunca mais o Rio de Janeiro vai ter representatividade e competição nacional. Nunca mais. Porque eles têm muito mais gente. Bom, então essa talvez esse é um ponto que mereça uma reflexão, cuidado um pouquinho melhor, para você olhar esse campeonato estadual. Primeiro, existem ali pessoas que podem me ajudar a eu melhorar minha posição ali em cima. Segundo, os chamados clubes formadores, na realidade, são formadores mesmo. Os atletas vêm dessa capilaridade, eles vêm da base. Seleção brasileira, que foi campeão da Copa América, né? Copa das Confederações, uma das duas aqui. Agora, Copa América, recente? Não, foi das Confederações, aqui no Maracanã. 2013, Copa das Confederações. Copa das Confederações. Naquela seleção, só 5 jogadores não vieram de origem de clube formador de baixo. Só 5. Você agora mesmo citou, aí no bate-papo aqui antes, você citou o Chay. De onde é que apareceu o Chay? Portuguesa. Na Portuguesa. Muito bem. Então, há uma necessidade de uma reflexão um pouco melhor do que esse campeonato não é pura e simplesmente uma competição. Isso é um veículo, isso é um meio que pode me permitir ter outras conquistas, que não só jogar aí algumas partidas, ok? Presidente, é muitos assuntos para a gente conversar. Eu queria conversar com o senhor sobre os problemas de apostas esportivas. Quero falar. Pode esticar um pouquinho aí? Rafael, só mais 5 minutos. Pode? Rafael, me dá 5 minutos para isso aqui. Veja, o problema de aposta, as empresas de apostas,
muita gente que está combatendo, etc. Isso é Teve casos no campeonato estadual lá para não trás. são. O problema é quem tem desvio de conduta, desvio de comportamento. Isso é um problema sério, gravíssimo, que está motivo de preocupação nossa, a ponto de nós já termos reunido. Vamos dizer, nós pedimos ajuda, pedimos socorro, a coisa por aí, a todas as instituições que nós conseguimos reunir. Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Judiciário, Tribunal Desportivo, Superior Tribunal Desportivo, Exército, Marinha, Aeronáutica, Associação de Evangélicos, tudo. Reunimos todos num debate para levar o problema para eles. Está acontecendo. Nós não temos elementos comprobatórios da má intenção, mas nós temos evidências concretas de que aquilo espanta todo mundo. Alguns resultados assustadores. Alguns resultados assustadores, algumas jogadas que você fica estarrecido como pode acontecer. Nós temos aqui um jogo num campeonato de uma divisão inferior, que o gol estava aqui, um atleta foi bater um pênalti e chutou para lá. Gol aqui, ele chutou para lá. E agora está muito até mais fácil de fazer as coisas, porque escanteio, cartão, tudo vale aposta hoje. Tudo vale aposta. Então, é uma preocupação muito grande. Nós levantamos essa questão no Rio de Janeiro, chamamos as autoridades, estamos pedindo socorro. Isso impacta negativamente, desacredita uma atividade lucrativa, profissional, que gera emprego, patrocínio, gera oportunidade, movimenta a economia. Isso tudo acaba vindo por água abaixo por conta de alguns malfeitores, de algumas pessoas que têm um desvio de conduta, um desvio ético, uma coisa dessa, e que tem que ser punido, banido, sei lá o que é. Vai pro tronco, sei lá o que é que tem que acontecer com eles. Não é só no Rio. No Brasil uma reunião todo. na CBF na semana passada, uma reunião com as 26 federações, e isso foi pontuado por diversas das federações estaduais como fatos que têm acontecido aqui, ali, lá, e há que se tomar uma providência muito séria. Não se pode fechar os olhos para isso que está acontecendo. Concordo. Presidente, Rafa, a última mesmo, prometo, a última. A gente teve vários problemas nos últimos estaduais em relação à parte documental. Times que foram rebaixados, perderam pontos. Como a FERJ quer ajustar isso? Para que você não tenha mais tantos problemas com a parte documental de jogadores, né? Para que você não tenha tantos campeonatos definidos no tapetão. Tanto Série A, Série B. Veja só. O problema básico não está na federação. O problema está nos clubes que não se preparam para isso. Mas a FERJ acaba liberando alguns jogadores para entrar dentro de campo? O problema de liberar, nós não temos o poder de impedir que o clube coloque o jogador, nem toma conta se está regular ou não está regular. Nós fazemos 3.500 partidas no ano. Imagina tomar conta de tudo isso. Existem regras que têm que ser cumpridas. Se você anda com a tua carteira vencida, tu já viu o Detran tomar conta da tua carteira? Não, a hora que você para... A hora que você para, tá com a carteira vencida, tá com o IPVA não pago. Então, o que os clubes precisam é ter um cuidado. Primeiro que eles têm que aprender a ler o regulamento, entender o regulamento, que eles discutem. Eles discutem, entrega para terceiro, lá, sei lá para quem, e que não lê, não vê. E aí bota jogador irregular, perde prazo. Aí, amigo, se você contratar um advogado que ele vai perder o prazo, aí já é. E é o que acontece, entendeu? Então, o que nós precisamos, o alerta que nós fazemos aos clubes é que eles tenham profissionais focados nos regulamentos, para cumprir os prazos e cumprir as normas, cumprir as regras. Se o cara não pode entrar de azul, por que ele vai entrar de azul? Agora aconteceu aí, tem um sub-20 aí a Zizane, né? Zinzane. É o quê? Zizane. Zinza FC. Série C. No sub-20. Muito bem.
A equipe que teoricamente foi classificada, que foi o Império Serrano, né? Foi Paraty, eu acho. Jogou com o Zinzane, coisa assim. Colocou um jogador irregular. No último jogo, o Vasco da Gama perdeu uma semifinal, perdeu os pontos, foi desclassificado, perdeu a oportunidade de jogar uma semifinal, porque colocou um atleta irregular. Não foi um clube de terceiro, foi um clube grande. Eles viram errado. Eu tinha que colocar a inscrição de um atleta X, tinha que ter sido feita até o penúltimo dia. Ele pensou que o penúltimo era o penúltimo. Aí deu problema. O cara não conta cartão. E hoje, por exemplo, isso antigamente era muito difícil. Por exemplo, porque você tinha a súmula, era tudo na súmula, só um que sabia. Hoje... Tá tudo eletrônico. Está tudo eletrônico, está tudo exposto no site. Eu sei o que acontece no teu clube, quantos jogadores tomaram cartão, todo mundo sabe. E aí eles ficam tomando conta, né? Presidente, tem um presente aí pra mim, né? Tem um presente aí pra mim. Tem um presente aí pra mim, pô. Claro que Chupa, trouxe. Rafa, eu tenho um presente Claro aqui. que trouxe. Olha aqui, ó. Eu tenho um presente aqui, ó. Pô. Vamos lá. Isso aqui, vamos colocar aqui, que é pra você... Da Ferg. Pra aparecer aqui assim. Vou colocar aqui no meio aqui. Bota aqui no meio pra lá. Coloca aqui. Aí. E aqui uma bola que o Guto disse que você é o artilheiro do... Eu já fui bom nisso. Isso aqui vai ser a bola do estadual? Não. Não, né? Mas aqui Não. a bola vai ser da pênalti, né? O campeonato estadual. Bola da pênalti. A bola vai ser da pênalti, mas ainda não é essa, não. Mas bem bacana a bola aqui. Tá, pô. Ó, isso aqui, ó. Eu sei um pouquinho de talento. Não dá pra fazer muita coisa pra não deixar aqui o presente humilhado com o meu talento. Fala assim, pô, vou te levar pro meu Bangu. Olha. Presidente, muito obrigado. Acho que é um papo que merece que a gente tenha até uma segunda parte aqui pra gente colocar outros assuntos. Quero falar de arbitragem, também dos problemas de arbitragem. Como o senhor também pensa em clubes pequenos do Rio que podem virar SAFs, alguns que já estão nesse caminho. É algo que pode ser um caminho para um crescimento do futebol do estado do Rio. Mas muito obrigado mesmo pela participação do senhor. As redes sociais, o senhor tem redes sociais? Só tem redes sociais da Ferg? Fala aí, Guto. Pode falar alto aí, as redes sociais. Vamos lá. Tem do Cariocão, né? Qual que é a do Cariocão? O Cariocão no Instagram, o Instagram do Cariocão, tem no TikTok, Cariocão, tem no Twitter, Então, tudo Cariocão. Facebook. E Ferg, né? Ferg, né? Ferg, né? Isso, Ferg Oficial. Tá, joia. Todas eles. Presidente, espaço é seu, espaço final. Muito obrigado, Obrigado, pela Thiago. participação do senhor. Obrigado, Rafael. Obrigado aí. Vamos aqui, ó. Resenha com o TF. A SAF pode patrocinar aqui, com certeza. Qualquer SAF aí, Qualquer sei lá, uma. chega o Textor John. Não necessariamente. 999 Partners. 888. Qualquer coisa. Quem quiser pingar aqui, pode pingar. Tá bom. Gente, espero que vocês tenham curtido. Hoje Obrigado. o papo foi um pouco mais curto, mas eu acho que a gente conseguiu colocar vários assuntos que vocês queriam que a gente colocasse. O presidente respondeu tudo, não se escondeu de nada. Pauta, ó, detalhe, pauta não foi combinada, ninguém pediu pra tirar nenhuma pergunta, eu perguntei tudo aquilo que eu quis. Tudo. E o presidente respondeu tudo aquilo que quis também. Eu acho que foi um papo bem franco aqui pra vocês e algumas informações em primeira mão. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Amanhã tem resenha aqui com o presidente hoje. Amanhã tem Herbert Burns, lutador de UFC. Vocês vão curtir também este outro papo. Tamo juntos, um abraço, fiquem com Deus. E fomos, presidente! Vamos embora, vamos jogar uma bola agora. Vamos jogar uma bola aqui. Valeu, tchau. Um abraço.